Ok, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios do Atualidades do Direito e do Instituto Avante Brasil a doutora Luciana Guimarães, que é fundadora e diretora do Instituto Sou da Paz, um instituto que é uma ONG, uma ONG, que tem prestado relevantíssimos serviços para a população paulista e, por que não dizer, também brasileira. Começou discutindo toda a questão das armas de fogo e o homicídio, e agora nós estamos examinando a questão do PCC, a relevância disso na diminuição de mortes ou no recrudescimento que aconteceu este ano aqui em São Paulo. Agora, alguns pontos assim, para em seguida a gente entrar neste relatório, que são as prisões em flagrantes aqui no estado de São Paulo. Na cidade de São Paulo. Vamos ver uma coisa aqui. As eleições aconteceram há 10 dias. Aqui em São Paulo foram eleitos 3, 4, 5, 6 vereadores chamados pela mídia depreciativamente, em alguns casos, de bancada da bala. Como é que o Instituto Sou da Paz aceita ou vê uma notícia dessa? A bancada da bala, isso é forte em São Paulo. Eu até tive a oportunidade de dar uma entrevista, né, um pouco fazendo análise, né, o que a gente viu são 2 ex-comandantes da Rota, o ex-comandante-geral da Polícia Militar, e tem outros 2 vereadores que são associados às discussões de justiça criminal, etc., que é o Ari Friedrich Bach e o Ota, né, que tiveram tragédias pessoais na sua vida, que colocaram como luta, né, suas bandeiras, fazer discussão aí também de criminalidade, segurança. Acho que são perfis distintos, uns com mais, outros com menos capacidade de diálogo, né? Mas o que eu vejo, quer dizer, é que a imprensa analisa pouco o que eu acho mais importante nesse debate, que é como é que este perfil vai poder atuar na Câmara Municipal? Qual é o papel da segurança pública, né, ou da justiça, mesmo sistema de justiça e segurança do município, né, dado que o aparato está no governo do estado? E eu sempre que sou chamada a fazer essa reflexão, falo, olha, me parece que o município é muito importante na sua atuação de prevenção. Né? Por exemplo, conhecer a trajetória de jovens ou de pessoas que se envolvem com crime e atuar sobre esses fatores de risco, parece que é uma agenda muito municipal, né? Então, bom, qual é a história dos meninos que se envolvem com roubo? Qual é o histórico familiar? Qual é o histórico escolar? Qual é o histórico de relação, né? Com relações até afetivas, porque a gente sabe que muitas vezes a maneira que as meninas se comportam reforçam determinados comportamentos ou não. Então, entender isso pode fazer com que se repense o sistema da assistência social, o papel do conselho tutelar, né? Toda uma série de atuações que são do município. Mas aí precisa ter um bom diagnóstico, de novo eu insisto, para que a gente também possa fazer um bom trabalho de prevenção e que esse me parece que é um ponto super importante e uma agenda extremamente municipal. Além de, claro, de todo um trabalho de manutenção da cidade, né? A teoria do broken windows de Nova York, que todo mundo fala, tem a ver com a gente cuidar da cidade, né? Uma cidade que não tenha lugares sem iluminação, e aí não iluminações voltadas para os carros, mas iluminação voltada para o pedestre, que você ande numa calçada se sentindo mais seguro, que não tenha grama alta, né, entulho, toda condição que favorece muito, né, a criminalidade e muito pouco o uso do espaço público pelas pessoas. Então, acho que essa é uma agenda muito municipal. E a hora que a gente olha o perfil desses vereadores, né, voltando à pergunta, me parece que não é o que eles estão acostumados a discutir em segurança pública e justiça, né? Então, ou é alguma discussão de mudança de legislação penal, que aí teriam que ser candidatos a federal, né? Ou mesmo o aparato policial, quer dizer, me parece que poderia ter algum trabalho em âmbito estadual. Então, eu acho que o município tem um papel super importante nas questões de criminalidade, de segurança pública, mas o perfil desse grupo não me parece que é o perfil mais adequado para fazer a discussão pertinente ao município, né? Então, acho que essa é um pouco a análise que a gente faz de uma população que está nos dizendo estou preocupada com segurança pública. Acho que isso é o importante da gente escutar quando tem uma eleição como essa, né? Agora, do ponto de vista do governo federal, o que nós temos visto nas últimas 3 décadas é sempre a mesma coisa. Leis novas, aprova leis novas. Há poucos dias
saiu a 12.720, que aumentou a pena para o caso de grupo de extermínio quando mata, e também previu o crime de milícia privada. Pois bem, como é que o Sou da Paz vê esta política do governo federal? Sempre leis novas, endurecimento, pena mais dura. Isto é mais simbólico ou tem efeito prático? Eu acho que tem os dois efeitos, né? O simbólico e o prático. Então, é uma coisa mais o prático no sentido de que a gente vai criando as condições muito favoráveis para um sistema que já é de endurecer. Porque se você aprova uma lei que é na contramão disso, como a lei das cautelares, né, ou mesmo a lei de drogas, né, chamada lei de drogas, que tinha um objetivo e que no final teve o efeito mais perverso possível, né, de fazer com que agora quem era classificado como usuário passou a ser classificado como traficante, dado onde ele mora e a cor da sua pele, porque certamente um menino nas mesmas condições de classe média, né, com aquela quantidade de drogas encontradas, seria classificado como usuário. Então, aí a gente está colocando o que chama de pequeno traficante, que pode ser talvez entendido como usuário, né, está cada vez mais fazendo as nossas prisões ficarem superlotadas. Então, a gente vê, quando é uma lei na contramão do endurecimento penal, ela não funciona porque não adianta, você não muda o jeito do sistema funcionar, né, professor? Isso melhor do que eu. Isso. Então, esse é um enorme problema. E do ponto de vista, acho que prático, quando é alguma coisa que já é alinhada com o jeito que o sistema funciona, que é de endurecer, você está dando mais lenha na fogueira, né? E claro, tem toda ainda, acho que a discussão simbólica, no sentido, e para mim o mais triste desse processo como um todo, que é a fala para a população de solução milagrosa, né? Claro que a gente precisa ter mudanças penais, eu falo isso como alguém que começou a militar nessa área pensando na importância de uma lei como o Estatuto do Desarmamento, que precisava de controle, então acredito sim na importância das leis, mas eu acho que a gente não pode transformar isso numa discussão salvadora da pátria de todos os nossos problemas, né? E aí, com uma sociedade com medo, vem as discussões das mais diferentes, desde redução da maioridade penal, prisão perpétua, isso, grupo de extermínio, crime hediondo. Achar que a simples mudança na legislação é capaz de nos tirar desse caos, né, de insegurança que nós vivemos, me parece que é a solução simplista, né? E eu brinco, eu sempre faço um paralelo com a saúde, porque as pessoas acho que estão mais acostumadas a pensar saúde do que segurança, né? Então eu falo assim, para mim parece que às vezes a gente tem um único remédio na prateleira, que são penas duras e prisão, né? É o único remédio. E a gente trata a gripe com remédio tarja preta, né? Então tem que fazer os diagnósticos específicos diferentes para os diferentes crimes, pensar os remédios adequados, os remédios mais eficientes, né? Porque senão a gente fica tratando todo mundo do mesmo jeito, com uma solução milagrosa, com os remédios errados e que provavelmente, em vez de ajudar a recuperar, fazer as pessoas melhorarem, né, diante do recebimento de uma responsabilização, etc., a gente vai no caminho contrário, né? Estamos caminhando para um tipo de guerra civil, talvez? Bom, professor, eu sou mais otimista, porque senão não dava nem para trabalhar com isso que a gente trabalha, né? Eu acho que a gente tem avançado, a gente está discutindo aqui muitos dos desafios, das dificuldades, mas eu acho que a gente tem avançado bastante enquanto sociedade, mesmo na hora que a gente vê uma política de segurança que reduziu o homicídio, acho que são coisas para comemorar. Acho mesmo que a polícia avançou muito na sua democratização, pensando a sua história, o quanto se abriu, o quanto é transparente, né? Acho que a gente tem ganhado cada vez mais aliados nessas discussões. A gente vê ainda algumas pessoas na imprensa fazendo uma cobertura de uma maneira mais responsável. Então, eu acho que tem avanços, sim, na segurança, né? A quantidade, tem um Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem uma rede de acadêmicos estudando. Então, acho que tem muitos avanços. Mas eu acho que é muito recente esse novo jeito de discutir o tema, né, da segurança pública, da criminalidade, que seja para além dos muros da Faculdade de Direito, né? A gente acha que tem. E é um ponto importante, né, professor? Sem a menor dúvida, mas não é sozinho. Então, acho que pensar isso de uma maneira mais interdisciplinar, né, pensar a criminologia, acho que isso ainda é uma demanda muito grande no nosso país, né? A gente discute pouco criminologia, né? Então,
vai trabalhar com segurança pública, ou as pessoas que fizeram direito, ou sociólogo, mas a gente discute muito pouco as questões de criminologia, acho que esse é um buraco, né? Mas eu acho que tem avanços, assim, bastante grandes no pouco tempo que a gente vem discutindo segurança desse jeito. Legal. Sobre este relatório, vamos falar um pouquinho. Relatório da pesquisa, prisões em flagrante na cidade de São Paulo. É um relatório que foi emitido pelo Instituto Sou da Paz, teve uma repercussão impressionante na época, na mídia. Em suma, vocês foram lá no departamento aqui em São Paulo, que se chama DIPO, que é o Departamento de Inquéritos Policiais, foram lá e examinaram mais de 4.500 prisões em flagrante. Isso. E o que é que se constatou em tudo isso? Olha, professor, se constatou, a ideia era olhar o perfil, né? Quem é preso em flagrante? A gente está aprendendo quem? Estamos movimentando o sistema, todos os recursos, né, para aprender que perfil de criminoso. Acho que era um pouco essa a pergunta que a gente se colocava inicialmente, né? E aí o que a gente percebeu é que a gente está trabalhando para aprender o pequeno, né? Pelo menos em flagrante, quer dizer, é claro que pode ter todo um trabalho de investigação que vai suscitar num outro perfil de prisão, em tese, né? Mas a gente vê que as prisões em flagrante são responsáveis pela grande maioria das prisões definitivas, então era importante também olhar para a prisão em flagrante, o preso em flagrante, né? E a gente está falando do pequeno, né? Mais de 70% dos crimes cometidos sem arma de fogo, né? Quando a gente olha a quantidade de drogas apreendidas, daria quase para classificar 60% das pessoas como usuários, se fosse olhar só pela quantidade de drogas, né? Ou mesmo que tipo de material foi encontrado, com as pessoas tinha caderneta, mas as pessoas não tinham nem celular, né? Você vê que não é também aquele traficante que tem toda uma rede, um esquema, né? Um aparato por trás, né? A maioria cometeu o crime sozinho, então não tem concurso de agentes. A gente vai olhando que é um perfil mesmo, né? Jovem, né? A maioria sem antecedente criminal, né? A gente ainda chamou de antecedente criminal por uma dificuldade de ter acesso mesmo ao dado final, né? Com o rigor do termo de antecedente, mas se tinha alguma passagem pelo sistema. Então a gente foi mais rigoroso no sentido de a pessoa teve alguma passagem no sistema, a gente ia colocar, né, ali teve. A maioria não teve. A maioria não teve, a grande maioria não teve. Quando a gente olha o tipo, né, de objeto que a pessoa subtraiu, seja um furto ou roubo, celular, essa é a grande história, né? Então é curioso a gente pensar que hoje, também numa sociedade onde o celular tem um acesso tão fácil, continua sendo o objeto mais subtraído das pessoas. E aí, claro, quer dizer, sempre tem o caso da Doriana, né? Da moça que foi lá, pegou, tá. Mas são coisas de pequeno valor, né? Aí a gente olha, bom, receptação, que poderia ensejar uma investigação. Você pega coisa pequena, então me parece que em termos quantitativos a gente está movimentando muito mal o sistema, né? Não dá para pegar por essa pesquisa o trabalho de investigação da Polícia Civil, mas quando a gente compara a quantidade de presos depois, né, que foram feitos por em flagrante ou por investigação da Polícia Civil, a gente vê que é mais de 80%, né, das pessoas que estão presas. E os juízes não estão soltando? Não estão soltando. No DIPO, né? A gente não olhou depois o da vara, né? Como a gente ficou no DIPO, a gente olhou ali o juiz que está olhando para a legalidade da prisão, né? Porque a gente tem a preocupação com os criminosos violentos. Há violentos perversos que nós não queremos pagar o preço de estar na sociedade com eles. Estes, cadeia mesmo, não tem conversa, nós não vamos pagar esse preço de estar com eles. Mas fora dos violentos perversos, né, daqueles maldosos, cruéis, se não tem arma de fogo, o perigo que ele representa não é tão grande para a sociedade. E mesmo assim, os juízes acabam não liberando eles. Grande, mas assim, a grande maioria continua preso. Continua. E chama muita atenção, né, para a gente o dado de furto, porque o furto é um crime, né, que depois, se a pessoa condenada, ela vai receber uma pena alternativa, mas na fase provisória ela é mantida presa. Então, é curioso como é muito mais duro enquanto a pessoa é suspeita do que quando a pessoa é condenada, né? São dados, assim,
que deixam a gente completamente de cabelo em pé. Alguma coisa tá errada aqui, né? Colocar a pessoa numa prisão ali, a famosa escola do crime, por uma atitude absolutamente, né, menor, né? Esse chama muita atenção também, professor, uma coisa curiosa, como o Ministério Público endurece mais a mão do que a polícia, do que, né, a classificação da polícia. Então, o que era roubo simples na delegacia vira roubo qualificado no Ministério Público. Então, a gente vai vendo um endurecimento do sistema como um todo, né? Então, são coisas bastante curiosas e acho que a gente queria olhar o perfil do preso, mas a gente acabou olhando também para a atuação de todo o sistema de justiça e segurança, né? Acho que a gente fez agora uma segunda edição que a gente está tabulando e fazendo as nossas análises, porque a ideia era olhar o impacto da lei das cautelares, porque a gente ficou no DIPO até o último dia que as cautelares ainda não tinham entrado em vigor. Esse relatório, né? Mas agora a gente foi lá, os mesmos 3 meses do ano passado, a gente ficou esse ano, para olhar se as cautelares tiveram algum impacto, né? Certo. Então a ideia é porque a gente fala, bom, de repente o juiz só tinha alternativa de soltar ou prender. Agora ele tem um leque maior, né, de alternativas. E a ideia é um pouco olhar se essa lei... Tudo isso tem alguma coisa já preliminar? A gente, números, olha, ainda não temos nenhum olhar dado. preliminar, assim, o que é feeling ainda, né? Parece que os delegados estão usando bastante a lei das cautelares, mas os juízes ainda há pouco. Então, ainda é um sentimento, né? Não dá para dizer isso em termos de dados, mas a gente ficou com essa sensação que no âmbito da delegacia as cautelares teve impacto. Teve impacto. É mais aí, talvez, o que a fiança, que eles já concedem ali na hora, né? Que agora pode fiança, houve um alargamento, né? O que muita gente tem falado, e vamos então aguardar essa pesquisa para ver, é que antes o réu ou ficava preso ou o juiz liberava, não tinha as medidas cautelares alternativas, e que agora, naquelas hipóteses que ele vai liberar, ele acaba impondo cautelares alternativas. Então, para o réu, ficou pior. Porque antes ele saía sem nada e agora ele sai cumprindo uma série de condições. Né? Talvez este efeito... E tem o que a gente também tem escutado, é isso que a gente quer averiguar, né? Tem várias hipóteses, é de que também antes pessoas que em tese poderiam ser soltas, o juiz aplica uma fiança e ela não consegue, né? Pelo valor alto. Pelo talvez, valor alto. Então, né? também tem isso. Eu ia te soltar. Paga uma fiança, já sabendo. Só, se você pagar a fiança, você sai. Ela não sai. Então, tem... por isso que eu digo, né, professor, a mudança só da lei não adianta. A gente precisa fazer um olhar crítico para o sistema também. Bacana. Nós vamos prosseguir depois no próximo bloco, falando do relatório sobre prisões em flagrante aqui em São Paulo. Vamos explorar um pouco mais esse aspecto de quem é preso e depois os presídios aqui também, falar um pouquinho dos presídios, da condição carcerária no estado de São Paulo. Já já nós voltamos e vamos prosseguir. A gente fez um trabalho